Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, que Deus em Cristo nos abençoe na série de vídeo áudios de estudos bíblicos sobre a temática do arrebatamento secreto iminente, sobre a era tribulacional, sobre Mateus capítulo 24, a verdadeira hermenêutica exegética da interpretação de Mateus capítulo 24. Na gravação anterior nós fizemos a introdução, onde nós falamos sobre as quais principais escolas que estuda sobre a escatologia bíblica cristã. Demos ênfase aí a Mateus capítulo 24, falando sobre os versículos 4, 8 e 14, como também as demais passagens bíblicas, como a de Ezequiel, capítulo 37, que fala ali sobre o vale de ossos secos. Falamos sobre a diáspora dos judeus que deu-se nos anos 70, depois de Cristo, e das 70 semanas de Daniel, quando Gabriel falou a ele sobre as 70 semanas, que elas haveriam de serem terminadas sobre o povo de Israel, sobre a cidade, a Santa Jerusalém, a abominação a qual também falou o profeta Daniel, e é para a nação de Israel e não para a igreja. E falamos ali também sobre a palavra eclesia, ou eclésia do grego, onde aparece a primeira vez em Cesareia, no capítulo 16 e 18 do Evangelho de São Mateus, onde Jesus Cristo diz que e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha obra. Fazendo aqui essa introdução sobre Mateus capítulo 24, falando sobre a aula passada, nós haveremos de dar continuidade sobre o assunto, onde nós vemos Mateus capítulo 24, a nação, o povo de Israel, dentro de um período tribulacional, Só que o pós-tribulacionismo afirma contra os pré-tribulacionistas, fazendo as formulações de pergunta tal como qual versículo que afirma que na era da grande tribulação irá ter conversão. Essa é uma questão de responsabilidade de ambas as partes, não somente do pré-tribulacionismo, mas também do midi-tribulacionista, tanto quanto também do pós-tribulacionista. Mas podemos sim responder isso, que é um problema vigente dentro da escatologia bíblica, tanto um problema para o pós como para o pré-tribulacionismo. Ora,
Estando a igreja dentro da era tribulacional, como afirmam os pós-tribulacionistas, essa versão defendida pelo pós-tribulacionismo, a igreja sofrerá os 7 anos de perseguições. Outros dizem que não existe um texto que afirme que a grande tribulação não durará os 7 anos, mas apenas 3 anos e 6 meses. Esses são os midi-tribulacionistas. E outro ainda afirma dizer que a era tribulacional é apenas uma forma figurada dos acontecimentos das profecias apocalípticas. Esses são os modalistas, que deu-se do século 17 ao século 18, onde surgiu ali, com os testemunhas de Jeová, os TJs, tanto quanto também os adventistas do sétimo dia. Ora, as Escrituras Sagradas, ela refutando esses equívocos, ninguém iria e nem irá atender o chamado de Deus com a igreja estando dentro do período tribulacional. Raciocínio: se o tempo tribulacional dura 7 anos ou não, para o pós-tribulacionista, só que no Apocalipse capítulo 6, versículos 9 e 10, diz que as almas dos martirizados clamam debaixo do altar de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 14, João pergunta: quem são essa grande multidão? Logo vem a resposta: essa multidão são aqueles que se lavaram no sangue do Cordeiro. Está evidente que são os salvos, mas os pós-tribulacionistas dizem que os salvos aqui, de Apocalipse capítulo 7, versículo 14, é a igreja viva que está ainda na terra, e que alguns salvos da igreja são e serão martirizados pelo anticristo, e são eles que agora aparecem no céu. Ora, visto que em resposta a isso, só porque não existe um texto afirmando que alguém não atendeu ou não o chamado de Deus na era tribulacional, só porque não existe sequer um texto afirmando isso, é que não haverá conversão? Então, o que a igreja estará fazendo neste mundo? Se não há uma pessoa sequer que confesse a Jesus como seu único e suficiente Salvador dentro da era da grande tribulação, isso é um problema, mais uma vez, de ambos os lados, de ambas as partes, tanto do pré-tribulacionismo como muito mais do pós e do midi-tribulacionismo. É a ressurreição de Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 5, são os martirizados da era tribulacional. E será que não são aqueles mártires que foram convertidos dentro da era da grande tribulação? Em Mateus capítulo 27, versículos 52 em diante, os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Esses santos, por todavia ou não obstante, não são os santos do Antigo Testamento? Então, meus queridos e amados ouvintes, fiquemos aqui com mais esta atenuante da hermenêutica e da exegese bíblica de Mateus capítulo 24,
onde daremos continuidade sobre o assunto. Boa noite, salvação para todos.